Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Tipo de Fishing. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre tamanho de carretel. Deixa eu arrumar aqui a câmera um pouquinho, isso. Sobre tamanho de carretel. Essa é uma pergunta que o pessoal se confunde muito, né? E vem questionando para mim algumas coisas. Eu já tenho aqui um programa gravado sobre o que é esse tamanho de carretel, o que é essa numeração que acompanha muitas das carretilhas, que é exatamente o tamanho do carretel. É importante entender que às vezes uma carretilha de volume grande, de tamanho grande, nem sempre ela tem um carretel tão grande, vamos dizer assim. Às vezes ela é volumosa, mas ela tem uma capacidade de linha menor. Isso não é ruim, pelo contrário, eu acho que você tem que ter a capacidade de linha compatível à pescaria que você vai fazer. Você carregar excesso de linha, né, na carretilha vai te trazer algumas consequências. Você vai ter no carretel um peso extra desnecessário. Você vai estar carregando, por exemplo, eu estou eventualmente com uma carretilha tamanho 200, que vai caber, sei lá, 200 metros de linha 0,21, 0,23. Não sei se é essa a capacidade, tá, pessoal? Mas exemplificando. Só que eu tenho uma pescaria que eu uso 40, 60 metros no máximo, né? A grande maioria das pescarias são 30, 40 metros de linha que você usa. Se tiver um grande peixe corredor, você vai ter necessidade de ter mais linha. Se você tiver embarcado, isso ainda diminui ainda mais, porque normalmente quando você pega um peixe grande que é corredor, você solta o barco, geralmente você já está na rodada e você vai acompanhar com o motor de rodada esse peixe, tirar da estrutura, enfim, né, as manhas que um guia bom tem. Então, por que carregar esse peso extra, né? Por que carregar esse peso extra? E o que faz esse peso extra? Você vai carregar esse peso extra porque meu carretel é 200. Meu carretel é 150. Meu carretel é, sei lá, 400. Beleza. Então você vai estar carregando nesse carretel peso extra. O que reflete, o que acontece quando você tem peso extra? Quando você tem peso extra, na hora que você vai arremessar, ele precisa de mais força para tirar esse carretel da inércia. O carretel está parado, ele precisa de uma força para fazer com que ele entre em movimento. Então você vai precisar de uma força maior no impacto, né, no arremesso, para tirar ele do zero. E isso faz com que você perca um pouquinho de eficiência do próprio arremesso. Por quê? Porque você vai estar gastando parte da força que você impulsionaria a isca lá na frente para tirar o carretel da inércia. E quando ele estiver em movimento, daí tem a inércia dinâmica. Então esse carretel com muito peso, ele tem a tendência de continuar rodando mais do que um carretel com menos inércia. Então isso vai fazer com que na hora que a isca estiver desacelerando por conta da resistência do vento ou da força que você colocou, esse carretel ele tende a atropelar. E quando ele tende a atropelar, ele tende a dar a cabeleira, tá? Então essa é a questão do excesso de peso no carretel. Então, Chico, como é que eu faço? Como é que eu vou dimensionar? Você vai dimensionar esse carretel conforme a sua pescaria, né? Então eu acho que, por exemplo, hoje carretéis normalmente vão girar, na grande maioria das carretilhas mais acessíveis, no tamanho 150 mais ou menos, né? Ou no tamanho 100. Eu acho que são tamanhos bons, porém eu acho 150 para o meu tipo de pesca, que é pincho, de robalo na galhada, é muito, sobra, tá? E nem todas as carretilhas têm a alternativa de ter carretéis menores.
tá? Então eu acho que eu consegui fazer entender o que é esse tamanho de carretel que o pessoal sempre pergunta sobre o que é e o que ele impacta diretamente na sua pescaria. Você tem carretilhas, por exemplo, essa daqui é uma SLX XT. Ela tem o tamanho da pegada de uma carretilha tamanho 100, tá? Eventualmente uma tamanho 100. Só que o carretel dela é 150. Então esse carretel tá com um pouco de sobra. Bati, meu amor. Bateu, mas não faz mal. A minha esposa passou aqui, bateu na câmera, vocês ficaram tomaram um susto aí, mas não é terremoto não. Ela que passou aqui e bateu no tripé. Existe essa mesma carretilha com o carretel MGL 70. Então é o mesmo corpo, um carretel muito mais balanceado, que é o MGL da Shimano, assim como nas Daiwa tem o SV, esse aqui tem o MGL na Shimano, que são carretéis, além de eles serem leves e de capacidade normalmente mais reduzida, o segredo deles é o equilíbrio deles na rotação. Então, se ele tem equilíbrio na rotação, ele vai perder menos por vibração e por atrito, por oscilação. Então, ele vai te dar um arremesso mais eficiente, tá? Aí vocês vão perguntar, Shibu, você usa cama? Sim, eu uso cama, mas a cama ela é mais para reduzir o tanto de linha que eu gasto, otimizar o meu gasto financeiro com linha, haja visto que muita parte dessa linha eu não vou usar, tá? Mas no peso eu não acho que ele acabe impactando tanto entre fluorcarbono ou entre nylon na cama e o próprio multifilamento. É mais na economia de material, e o multifilamento ele normalmente é mais caro, e eu uso em algumas carretilhas um multifilamento que é um pouquinho caro. Então fica dada a dica aí. Beleza? Um abraço, até a próxima.